Deus. Mas é bom, né? Quando é assim. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel 47. Glória a Deus. Ezequiel 47, a gente vai fazer a leitura do verso 3 ao 9. Eu quero trazer uma introdução aqui. Deus dá uma visão para Ezequiel, você deve conhecer já a passagem. O Juninho pregou também, citou. E um anjo leva ele a ver um rio que sai do trono de Deus. E esse rio, o anjo guia ele para a profundidade desse rio. Você conhece o texto, a passagem que fala de águas nos tornozelos, nos joelhos, águas nos lombos e águas profundas. Eu quero ler o texto do verso 3 em diante. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar por águas que davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar às margens do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um lado e de outro. O versículo 9: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá? E haverá muitíssimos peixes, por lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, e nós queremos que ela se torne vida em nós, Senhor. Tira de nós toda vaidade, toda preocupação boba, desnecessária, Senhor. Nós só queremos beber, Senhor, desse rio e receber a medida daquilo que Tu tens preparado para nós nesse dia, Senhor, desde a eternidade. Em nome de Jesus. Então Deus dá uma visão profética a Ezequiel, e muitos entendem esse texto como uma profecia messiânica, dos dias que aconteceria nos dias próximos à vinda de Jesus. No versículo 8, que a gente não leu, vai falar que esse rio de Deus, esse rio que saía debaixo do templo, ele chegaria até o Mar Morto e daria vida ao Mar Morto. E alguns também fazem menção ao Apocalipse, nós vamos ler depois. Mas o interessante é que no ano de 1970, em Israel, algo começou a acontecer. A região do Mar Morto é uma região de deserto, é uma região onde não há vida. A densidade lá é de 3:1. Dizem que é mais ou menos essa densidade de tanto sal que tem. Você sabe, as pessoas não afundam, não há vida lá. Mas no ano de 1970 começou a acontecer um fenômeno chamado bolaines, que quer dizer buracos. E começou a aparecer esses buracos com águas doces ao redor do Mar Morto, esses bolaines. De lá para cá são mais de 6.000 buracos, alguns com até 26 metros de fundura, de águas doces ao redor do Mar Morto. E muitos estudiosos creem que é o início do cumprimento dessa profecia. Por quê? Porque o texto que nós lemos diz que por onde esse rio passar haverá vida, quando o anjo tira Ezequiel da profundidade e traz para as margens, ele começa a ver a abundância de árvores, diz que os animais começam a aparecer e vida começa a brotar. E isso está acontecendo em Israel. Existe uma vegetação ao redor do Mar Morto, existem animais ao redor do Mar Morto, e a vida está tornando a aparecer naquele local.
E muitos acreditam que esse é um cumprimento dessa promessa. Outros fazem menção de Apocalipse 22:1. Você pode projetar para mim, fazendo favor. Apocalipse 22:1, que diz: e mostrou-me um rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, queridos, eu não quero me ater à questão escatológica, à questão da profecia. Eu não quero ficar nessa linha. Eu quero simplesmente extrair verdades espirituais desta passagem, que nós podemos usar para as nossas vidas hoje. Amém? E, em primeiro lugar, as águas que o anjo faz Ezequiel ver sair debaixo do templo, as águas que saem do trono de Deus de Apocalipse, elas representam uma extensão da vida de Deus. Nós cantamos aqui águas que fluem do trono de Deus, águas que geram vida. Se a gente for olhar na Bíblia, água é uma expressão da vida de Deus. Amém? A água é uma expressão da vida de Deus. O próprio Jesus faz menção das águas vivas em João capítulo 4, versículo 10, a parte B só do versículo eu vou ler. Ele diz para a mulher samaritana: se tu conhecesse o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus estava falando da vida de Deus que ele daria àquela mulher para que todas as necessidades dela fossem supridas. Então a água representa a vida de Deus. O texto de Ezequiel também fala do rio, e o texto de Apocalipse fala que é um rio puro. E o rio, no sentido espiritual, representa o agir do Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo, é esse rio, é o agir do Espírito Santo que traz a água da vida de Deus ao coração do homem. É o agir do Espírito Santo que traz a zoe de Deus, a vida de Deus em nós e nos vivifica. É o Espírito Santo quem faz isso. E João 7,38, que o pastor Marcelo também pregou, né? Jesus disse para aquele povo, ele disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas esse agir do Espírito, o fluir desse rio, dessa vida de Deus, ela não vem sobre nós sem que haja uma inteiração da nossa parte, irmãos. Seria uma utopia a gente acreditar que isso virá sobre nós sem que haja uma interação da nossa parte para com Deus. Existe um operar de Deus em nós sem a nossa contribuição, existe sim. Você vai ver que o próprio início da salvação, o arrependimento para a salvação, é obra exclusiva do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não há como o homem fazer isso. É obra exclusiva de Deus. Mediante a pregação da palavra, o Espírito Santo então nos convence e gera em nós esse arrependimento verdadeiro, genuíno, para a salvação, confissões de pecados. Existe também o novo nascimento, a regeneração, é obra exclusiva da graça de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom exclusivo de Deus. É o agir de Deus em nós, sem a operação nossa, sem a nossa contribuição, sem a nossa inteiração, interagir com o Espírito de Deus. Mas a partir daí, a partir do arrependimento, a partir do novo nascimento, existe agora um processo de santificação e de amadurecimento, e esse sim precisa da nossa interação. Daqui por diante precisa da nossa interação. Nós vamos ver no final das cartas paulinas, ele escrevendo, quando ele se despede das igrejas, ele diz, na bênção apostólica: com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a união consoladora, algumas cartas ele usa a expressão, a comunhão com o Espírito Santo, estejam sobre vós. Mas o amor de Deus nós recebemos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes
da fundação do mundo, enquanto nós ainda éramos pecadores, Ele enviou seu Filho para morrer por nós. A graça, como eu falei, é dom de Deus, não é mérito humano, mas a comunhão com o Espírito Santo exige interação da nossa parte. Você concorda? Existe uma interação, é necessário interagir nosso. Jeremias 2,13 diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. E queridos, a nossa geração é uma geração parecida com esse povo da época de Jeremias. É uma geração que tem deixado o manancial de águas vivas. É uma geração que tem deixado a comunhão com o Senhor. É uma geração que tem deixado o lugar de oração, o lugar secreto, e tem vivido muitas vezes um evangelho apenas superficial. Muitas de nós, muitas vezes, vivemos nesse contexto de um evangelho superficial. Talvez seja um pouco duro falar isso, ouvir isso, mas não, irmãos. Todos nós fazemos parte disso. Em algum momento da nossa vida a gente entra no automático, a gente entra no evangelho religioso, e quando a gente percebe, a gente está no automático, sem a zoe de Deus, sem a vida de Deus, porque deixamos o manancial das águas vivas, a comunhão com o Senhor. Deus é a fonte de água viva e muitos abandonaram a comunhão, como eu falei. Existem dois grupos de pessoas, como os discípulos a caminho de Emaús. Existem dois grupos de pessoas que se identificam com os discípulos a caminho de Emaús. Depois de Jesus ter sido crucificado, Ele ressuscita, mas os discípulos se dispersam e eles estão indo a caminho de Emaús e Jesus aparece no meio deles. Eles não discernem o corpo, eles não discernem a presença de Jesus. E aí diz que eles convidam Jesus para entrar, e alguma versão vai dizer que Jesus queria ir além, Jesus queria continuar, Jesus tinha um objetivo, mas eles constrangem Jesus para entrar na sua tenda. Eles armam uma tenda. Naquela época eles faziam isso, quando anoitecia eles armavam barraca ou entravam nas suas casas, e diz que eles convidam Jesus para entrar, e Jesus, muito simpático, entra, mas quando ele parte o pão e dá graças, e desaparece, eles percebem que era Jesus. E um grupo de pessoas é semelhante aos discípulos a caminho de Emaús, que estão constrangendo Jesus a se adequar no seu padrão de vida. Estão constrangendo Jesus a se adequar na forma como nós decidimos viver, da maneira como nós queremos, e a gente quer que Jesus se enquadre nesse contexto. Mas outro grupo de pessoas são como os discípulos também a caminho de Emaús, mas que expressam o que eles expressaram depois: porventura não ardia o nosso coração. Porventura não ardia o nosso coração quando Ele nos falava, amém? Eu creio que esse é o grupo de pessoas que está aqui nessa noite, que arde o coração, que queima o coração quando ouve Jesus falar, quando ouve Deus falar, porque ainda tem fome e sede de Deus. Aleluia! E eu creio que alguns estão sentindo os corações queimando já, desde o início. Aleluia! Eu não sei porquê, irmãos, algumas coisas nós só vamos descobrir na eternidade. Eu não sei porquê, mas a Bíblia mostra que Deus decidiu agir em resposta a uma profundidade dos cristãos. Se a gente fazer uma leitura da Bíblia, nós vamos perceber que Deus decidiu agir em resposta a uma profundidade. Existem coisas ocultas que só são reveladas por uma busca e por um clamor. Jeremias 33:3: clame a mim, eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem, mas é necessário um clamor. Clamor não é uma simples oração, clamor é consistência, clamor é perseverança, clamor é se entregar e confiar e buscar. Se olharmos para a igreja de Atos, nós vamos ver que os moveres sobrenaturais, eles estavam dentro de uma
de um contexto de profundidade em busca, em oração, em jejum, em clamor. Atos 2, 4, na descida do Espírito Santo, o que eles estavam fazendo? Orando no cenáculo por 10 dias, 9 dias, até que o Espírito Santo desceu e encheu eles. Atos 3, Pedro e João estão indo a caminho da oração. E o que acontece? Um coxo pede esmola. Pedro diz: o que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho vida com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho uma profundidade em Deus. Levanta-te e anda. Atos 4, depois deles terem prendido eles terem tentado prender eles, mas não achando ocasião para mantê-los presos, eles soltam eles vão de volta para a comunidade de fé, eles oram e diz que o chão treme. Atos 10, Atos 8, em Samaria, por meio de Filipe, um diácono, se fazia muitos sinais e maravilhas. Atos 10, o Espírito Santo desce na casa de Cornélio. E assim por diante, sempre que há uma manifestação sobrenatural, está ligado a um contexto de profundidade em Deus por parte dos cristãos. Sempre foi assim, irmãos, e não será diferente. Profundidade em Deus demanda da nossa interação com Ele. Você pode falar isso? Profundidade em Deus demanda da nossa interação com Ele. Aleluia. A gente percebe no texto de Ezequiel que a gente leu, que não foi o rio que veio até ele, mas foi ele que teve que ir. Foi ele que teve que ir. E diz que o anjo mede 1000 côvados, 500 metros aproximadamente. Águas no tornozelo. Mais 500, água no joelho. Mais 500, água nos lombos. Só depois de 2000 metros é que ele alcança a profundidade. Isso nos mostra que exige de nós esforço. Exige de nós dedicação. Exige de nós perseverança e constância. Não se vive uma profundidade sem esforço, sem renúncia, sem desejo. Não se vive, irmãos. Como eu falei, é utopia acreditarmos que vamos viver uma espiritualidade por meio de terceiros, por meio da oração dos outros. É utopia. No texto de Ezequiel, verso 6, pode projetar para mim. E disse-me o anjo: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Então ele mostra na margem do rio a transformação daquilo que foi feito, as árvores em abundância, os animais. Houve uma transformação, mas essa transformação não ocorreu enquanto as águas estavam nos joelhos, nos tornozelos, nos lombos. Somente depois dele mergulhar no mais profundo de Deus, é que quando ele sai desse profundo, ele vê o agir sobrenatural de Deus à sua volta. O anjo não mostrou nada para ele antes dele estar mergulhado na profundeza de Deus. E eu quero que você atente agora para o verso 5. Pode projetar aqui para mim. O verso 5 diz assim: e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Mediu mais 1000 e era um rio que não se podia passar. Diga comigo, podia passar. Essa palavra, essa junção dessas duas palavras no grego é abar. Abar fala de transpor. Ela é usada para indicar uma transição, irmãos. O que isso significa? Que essas águas que não se pode atravessar a nado, esse lugar de profundidade em Deus,
é um lugar de transição daquilo que é natural para aquilo que é sobrenatural. Esse lugar de profundidade é onde não dá mais pé, onde você não tem mais referência, você não tem mais onde se apoiar, você não tem mais domínio, é as águas que te guiam, é Romanos 8 que diz, aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. É um lugar de transição. Quando você viver uma profundidade, você vai então transitar para algo sobrenatural, para as realizações sobrenaturais, para moveres sobrenaturais, para experiências sobrenaturais, aonde os milagres são normais. Mas é nesse lugar de profundidade. No mesmo texto ainda, vai dizer águas que não podiam atravessar porque as águas eram profundas. Eu escolhi essa tradução por causa dessas palavras, podia atravessar e profundas, porque a palavra profundas, águas profundas, repita, águas profundas. A palavra profundas aqui é gar, que significa aumentar, elevar, e além disso também significa dom de gerar. Dom de gerar. E é nesse lugar de profundidade em Deus, onde o nível da zoe de Deus, da vida de Deus aumenta em nós. É nesse lugar de profundidade em Deus que a nossa espiritualidade é elevada, o nosso nível de obediência é elevado, o nosso nível de santidade é elevado, o nosso nível de fé é elevado, o nosso nível de unção é elevado, e é onde é gerado os milagres. É nesse nível de profundidade onde as manifestações acontecem em nós e através de nós agora, porque Deus escolheu agir por meio de a profundidade dos santos, irmãos. Deus não tem prazer na superficialidade. Ele está toda hora, a Bíblia está todo o tempo fazendo apelos para orar, para jejuar, para se consagrar, para buscar, para ser insistente no crescimento, amadurecimento da fé. Esse é o lugar onde os milagres se tornam real. Amém, queridos? E como viver nesse lugar? Como viver? Eu quero, se o louvor puder vir aqui já, daqui a pouco a gente já vai encerrar. Quero acabar mais cedo. Como viver nesse lugar? Como acessar esse lugar? O texto, como eu disse, fala de 4 níveis das águas. O anjo, ele chama Ezequiel e indica um caminho. Um caminho de profundidade. Deus tem interesse em nos levar para esse lugar de profundidade, irmãos. É interesse de Deus. Nos levar em águas mais profundas, aonde não só Ele vai agir em nós, mas onde nós também vamos se mover nele. Se você se dispor a orar, se você se dispor a ir um pouquinho mais só, irmãos, um pouquinho a mais, você vai desfrutar do poder de Deus, você vai ver a glória de Deus. Mas como eu disse, nós precisamos nos conscientizar de que existe a nossa interação com Deus. A nossa expectativa não pode estar apenas em receber algo por parte de terceiros, mas em buscar na nossa individualidade viver essas experiências. Naturalmente, profundidade não é um lugar normal de se estar.
Naturalmente não é. Você não, naturalmente, profundidade, se você vai num rio, você vai se banhar no mar, profundidade não é um local normal de se estar. Você acessa de vez em quando, não é assim? Você acessa quando há um motivo. Você vai mergulhar. Quando você mergulha, você vai para a profundidade, mas logo você sai. Porque não é um lugar comum de se estar. E como não é um lugar comum de se viver naturalmente, nós acabamos trazendo isso para o campo espiritual também. Mas no reino do Espírito é diferente. No reino do Espírito, quanto mais fundo você for, mais vivo você se torna. Quanto mais você desce nas profundidades, mais de você morre, mais do seu ego morre, das suas vaidades morre, do nosso eu morre, e a vida de Deus começa a brotar e aparecer em nós. Nós precisamos interagir com o Espírito, irmãos. Vir para um culto, fechar os olhos, não saber quem está cantando, quem está ministrando. Pelo menos eu faço isso. Eu nunca olho para ninguém, nem sei quem canta, quem dança. Eu fecho meus olhos, eu me conecto com Deus. Eu interajo com Ele. Eu quero Ele. É o princípio de Atos 10, na casa de Cornélio. Cornélio era um judeu convertido ao cristianismo, um gentil convertido ao judaísmo. E ele fazia suas esmolas, ele orava a Deus. Ele era um gentil convertido ao judaísmo. E Deus dá uma visão para ele, para que ele chamasse Pedro, para que Pedro viesse pregar para ele. E ele manda os seus discípulos lá, Pedro vem. Quando Pedro chega, o apóstolo Pedro, sabe qual foi o posicionamento de Cornélio? Ele olhou para Pedro e disse assim: estamos todos aqui reunidos diante, Pedro, de Deus, para ouvir tudo, Pedro, que Deus tem para nos dizer, por intermédio de ti. Esse foi o posicionamento dele, esse é o nosso posicionamento. Nós precisamos ir para o culto, não mais com uma rotina, mas com uma expectativa. Nós falávamos isso ontem ainda, com uma gana dentro de si, de dizer: Deus, eu vou para o culto hoje como Jacó, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu não te largarei, Deus. Eu vou para casa com a minha bênção, com o meu milagre, com a minha resposta, com o meu dom, com a direção, com aquilo que eu vim buscar. É isso que Deus quer, é isso que Deus gosta. Tomé disse: eu não creio se eu não botar a mão lá. Jesus já tinha ido para os céus. Depois de 8 dias ele voltou, sabe para quê? Só para Tomé. Exclusivamente para Tomé. E disse: toca então, Tomé. Eu gosto de gente que nem tu, sincera. Nas palavras de Jesus, segundo o que eu aprendi ontem com o pastor Joel, diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Todo que pede recebe, o que bate a porta se abre, e o que busca encontra. Mas esse pedir, o verbo pedir, bater e buscar, é um pedir, 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 batei, 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 buscai, 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 e continuai buscando até que você receba. É constância, é fé, é confiança que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Porventura falaria e não cumpriria. Xerrabadaço. Se arrabia nossa.
Se move em fé, queridos. Feche seus olhos. Oh, se você Há um ambiente de milagres aqui nessa noite. apenas mais uma Aleluia. vez